Nosso Deus e Pai, bom é render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam dia a dia em nossas vidas. A sua fidelidade tem nos alcançado e tem nos ensinado como devemos proceder diante de Ti, dos anjos e do mundo. Obrigado a Deus por este dia, por este momento de adoração a Ti. Obrigado a Deus pelas ofertas e dízimos que neste dia foram trazidos ao Seu altar. Obrigado, Pai bondoso, pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Rogamos que do alto o Senhor nos visite e nos instrua em todo o proceder quanto ao uso dos recursos trazidos à sua casa, para que eles tenham uso exclusivos em teu serviço. Ilumina, ó Deus, o conselho dessa igreja. Continua, ó Deus, a dirigir a vida desses teus servos. Dá, ó Deus, a consciência de que são apenas servos e que devem ser fiel, ó Deus, ao seu Senhor. Queremos consagrar, ó Deus, esses recursos para que Ele promova a manutenção da obra do Senhor nesse lugar. Agora rogo a Deus que o Senhor me tome nas tuas santas mãos e me conduza segundo o seu santo propósito, para que a palavra que venha a ser falada não seja palavra humana, mas seja uma palavra extraída da sua palavra santa. Ouça-nos, ó Deus, ajude-nos, em Cristo Jesus que nós a Ti oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, capítulo 15 do livro de Êxodo. E vamos ler do versículo 22 ao versículo 27. Êxodo 15, de 22 a 27. Diz assim o texto: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Esse é um texto
em que mais uma vez vai mostrar a fidelidade de Deus, a providência de Deus, a preservação de Deus, o governo de Deus e a ingratidão do homem. A intransigência do homem. Israel viveu durante 430 anos no deserto. E nos diz as Sagradas Escrituras que no fim desse tempo, Israel sofria o governo egípcio, sofria a escravidão do exílio. Se nós olharmos o passado, quando José era governador do Egito, foi o próprio faraó quem mandou buscar a família de José. Jacó, o seu pai e os seus irmãos, com as suas famílias e todos os seus bens. Garantiu a José que eles habitariam no Egito e desfrutariam do melhor do Egito. É a palavra de Deus registrada. Acontece que esse povo foi recebido de fato por Faraó, ganhou lugar no Egito, se estabeleceu, povoou a terra que lhe foi dada, mas acontece que, ao longo do tempo, o reino egípcio foi mudando de nome, de rei, e as ações dos governantes também foram mudando para com aquele povo. E aquele povo que chegou para usufruir do melhor do Egito, passou agora a viver escravizado no Egito. Se fôssemos procurar razões por que aquele povo passou a ser escravizado no Egito, logo concluiríamos que aquele estado de vida que aquele povo estava passando era uma punição da parte de Deus por conta da conduta do povo hebreu na terra egípcia. O povo que deveria adorar única e exclusivamente a Deus, se permitiu adorar os deuses dos egípcios. A história egípcia, a história do povo de Deus no Egito, ela ganha destaque no evento das 10 pragas. As 10 pragas que Deus enviou ao Egito foi uma resposta de Deus ao clamor daquele povo que não mais suportava sofrer nas mãos daquele povo. O povo de Deus não suportava mais sofrer nas mãos dos egípcios. E à medida que aquele povo pedia clemência, maior era a pena imposta à vida deles. Então vem as pragas. As 9 primeiras pragas, o faraó resistiu. A 10ª praga, que feriu o seu unigênito, o seu filho, o herdeiro do trono, quebrou o faraó. Como nós dizemos no nosso linguajar,
quebrou as pernas de Faraó. E então Moisés pôde sair do Egito com aquele povo. E eles caminharam por algum tempo, e Deus providenciou que eles tomassem um rumo diferente daquele que normalmente seria tomado. E Deus fez isso para preservar o povo, para assegurar ao povo segurança naquela caminhada. Mas o povo não hesitou, não esperou, o povo não teve paciência e logo começou a murmurar contra Moisés. Quando o povo de Israel murmurava contra Moisés, não era apenas contra Moisés que ele estava murmurando, era contra o próprio Deus. O Deus que operou todas aquelas maravilhas no Egito, e que os tirou da terra do Egito com mão poderosa, com braço forte, como está escrito na palavra. Então Israel agora sai, e a orientação de Deus para a ida de Israel para fora do Egito é para que aquele povo voltasse a adorar a Deus. Todas as vezes que Moisés foi a Faraó e que apelava para que Faraó deixasse que o povo sair do Egito, Moisés sempre dizia: é para que o povo adore a Deus, adore o seu Senhor. Faraó endureceu o coração por uma ação de Deus na vida dele, não para fazer Faraó grande, mas para mostrar o seu próprio poder, o poder de Deus na vida de um líder inimigo, de um líder que maltratava o povo de Deus, para que aquele povo aprendesse a glorificar o seu Deus. Então, dá-se o evento da travessia do Mar Vermelho. O contexto da estada do povo de Israel no deserto, irmãos, traz ensinamentos grandiosos à vida do povo de Deus também nos dias de hoje. Esses ensinamentos também nos mostram semelhanças entre o homem de hoje, a igreja de Deus hoje, com a prática daquele povo no deserto. Nós não temos relatos de como aquele povo vivia exatamente lá no Egito, senão os que indicam que aquele povo passaram a compartilhar dos cultos aos deuses egípcios. Não temos muitas coisas informadas. Sabemos do nascimento de Moisés, da forma como ele foi criado, da forma como ele fugiu do Egito, onde Deus o chamou, como Deus se apresentou a ele, como Deus o comissionou como libertador do povo de Israel das terras egípcias. E depois há um silêncio, que levam séculos. Então vem o evento da travessia do Mar Vermelho, e Deus subjuga o Egito e exalta o seu povo diante do Faraó, do seu exército. Irmãos, só esses atos eram mais que suficientes para tornar aquele povo a ser um povo verdadeiramente fiel e temente a Deus. A travessia do Mar Vermelho foi algo grandioso demais ao coração daquele povo.
passado o evento. Diz-nos o texto: Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Diz-nos os estudiosos que aquele povo caminhou por mais 6 dias e a pouca reserva de água que eles carregavam com eles também acabou. Então chegaram a Mara, encontraram água, e quando foram beber a água, eis que a água era amarga, imprópria para o consumo humano. Não era água potável, como nós aprendemos, que pode ser consumida pelo homem. E como aquele povo reagiu? O povo clamou a Moisés. Diz o texto: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Há um registro mais à frente, em que o povo se depara de novo com uma situação semelhante, falta de água. O povo volta outra vez a murmurar contra Moisés. E então o povo reclama: por que nos tiraste do Egito para morrermos de sede aqui no deserto? Será que era porque não havia lugar para sepultar toda essa gente? Moisés, a semelhança do que aconteceu quando estava em Mara, clama a Deus. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Em uma outra edição, diz que o Senhor mostrou a Moisés uma árvore. A árvore ou a madeira, o fato é que Moisés pegou aquele pedaço de madeira ou a árvore e lançou nas águas. Interessante observar, irmãos, que enquanto o povo não teve água para beber, o povo murmurou. Quando o povo saciou a sua sede diante das águas que eram amargas e foram transformadas em doce, o povo não lembrou de agradecer a Deus. Característica do homem. Assim como no passado, no tempo do povo hebreu no deserto, é o homem nos nossos dias. Murmuramos, clamamos, desejamos, pedimos. Quando obtemos, raramente agradecemos. É um procedimento natural do homem. O homem muda, mas Deus não. Diz-nos o texto que quando Moisés clamou a Deus, Deus imediatamente respondeu. Então o povo pôde saciar a sua sede. O povo não tinha mais razões para murmurar. Depois de ter visto as 10 pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, Deus operara mais uma vez aos olhos daquele povo de forma maravilhosa, poderosa, grandiosa. O povo não tinha mais nenhuma razão para preservar o seu coração ingrato, indigno, impuro, mas era exatamente assim que era aquele povo.
Israel, em sua história de vida, tem muito a nos ensinar. E é interessante, irmãos, que as grandes lições que advêm da vida do povo hebreu destacam os procedimentos pecaminosos daquele povo. Não para nos fazer pecar à semelhança deles, mas para nos ensinar como devemos proceder em nossa vida cristã diante de Deus. Moisés liderou o povo com destino à terra prometida. Foi a missão que ele recebeu da parte de Deus. Moisés teve o privilégio de ver a terra de longe, de contemplar a sua grandeza, a sua capacidade produtiva, o seu espaço acolhedor. Mas Moisés não teve o privilégio de pisar na terra prometida. E a gente sabe o contexto dessa realidade dura a vida de Moisés. O grande líder, o grande profeta, o libertador do povo de Israel, aquele que saiu do Egito com a missão de entrar na terra prometida com o povo de Israel, era agora por Deus proibido de entrar naquela terra. Mas Moisés foi esse homem que Deus usou para conduzir o seu povo. Moisés levou aquele povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega a Mara, e aí então ele continua a sua jornada até chegar ao Sinai. No Sinai, Deus chama Moisés, e Moisés se apresenta diante de Deus, recebe das mãos de Deus as tábuas da lei, as ordenanças de Deus para governar a vida daquele povo. Mas o coração do povo continuava o mesmo. Por mais que Deus operasse maravilhosamente na vida daquele povo, o povo não perdia o hábito de pecar contra Deus. Irmãos, será que nós, crentes no Senhor Jesus, protestantes, cristãos, que afirmamos buscar em nossas vidas a semelhança da pessoa de Cristo, temos procedido de fato diferente daquele povo? As atitudes daquele povo não se limitavam apenas à murmuração, mas à desobediência, à ingratidão, à indisposição. Aquele povo que era conduzido para adorar somente a Deus, muitas vezes era encontrado adorando deuses estranhos. Amados, quantas vezes nós temos sido encontrados em práticas que se assemelham à prática daquele povo? Nós murmuramos, nós pedimos, nós prometemos como aquele povo prometia, mas nós pecamos.
Nós somos um povo que muito promete e pouco se compromete. É só olhar a realidade da nossa igreja. O coração humano é perverso, é mau. Um dia louva, outro dia reclama. O crente precisa lembrar que a vida é uma combinação de bons e maus momentos. E como Paulo nos ensina, em tudo devemos dar graças a Deus, porque Deus é fiel. Ele jamais deixou de cumprir as suas promessas à vida daqueles que Ele chamou para si, escolheu para ser o seu povo na terra. As dificuldades mostram como somos mundanos, como pensamos apenas nos prazeres, como buscamos satisfações no mundo. Se fôssemos conversar sobre essas coisas, iríamos ver como muitas vezes, irmãos, nós temos dado lugar ao mundo, quando deveríamos apenas dar lugar a Deus. Como muitas vezes nós nos aproximamos do mundo, quando deveríamos estar na presença de Deus. Deus respondeu quando Moisés clamou. A reclamação contra Moisés era uma reclamação contra Deus, mas Deus não tratou aquele povo como aquele povo merecia ser tratado. Deus respondeu bondosamente à vida daquele povo, como tem respondido bondosamente à vida da sua igreja, também nos dias de hoje, pois Ele não tem nos tratado como merecemos. Para não deixarmos interrogações na nossa mente. Passamos há poucos dias pelo período carnavalesco. Onde estávamos nós no dia do Senhor? Estávamos próximos de Deus ou próximos do mundo? No ambiente onde nós estávamos, se ouvia louvores a Deus ou se ouvia os louvores do mundo? Muitas outras coisas praticadas, irmãos, nos mostram como somos de fato indignos. O povo devia ouvir a voz de Deus, devia obedecer às suas leis, dadas por intermédio de Moisés. Essa era a condição dada por Deus para que aquele povo fosse de fato um povo abençoado. Aquele povo não precisava ter passado pelo sofrimento que passou no Egito. Poderia ter saído do Egito, de volta a Canaã, sem ser humilhado, sem ser escravizado, sem ser penalizado, sem precisar murmurar contra Deus, sem precisar murmurar contra Moisés. O povo precisava tão somente continuar a servir a Deus, mas não fez. Então, irmãos, Moisés clamou ao Senhor. O Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Irmãos, que palavra mais confortadora, animadora, revivificadora do que essa aquele povo precisava ouvir naquele momento. O povo tinha visto todos os atos maravilhosos de Deus na terra do Egito. O povo tinha visto o agir de Deus na travessia do Mar Vermelho. O povo tinha visto Deus transformar águas amargas em águas doces. Por que aquele povo continuava a murmurar? O que Deus esperava daquele povo? O que é que Deus buscava daquele povo? Então, Deus diz, por intermédio de Moisés: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor. Irmãos, ouvir a voz do Senhor nos nossos dias é atentar para a mensagem que tem sido pregada. A exemplo da mensagem que nós ouvimos hoje pela manhã. É ouvir a voz do Senhor, é fazer o que é reto diante do Senhor. É dar ouvido aos mandamentos do Senhor, é observar os estatutos do Senhor, é guardar a lei do Senhor. O que significa isso? Praticar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Irmãos, não é apenas ouvir, se fazer ouvinte, mas como diz Tiago, não apenas ouvinte, mas praticantes. O povo que pratica a palavra de Deus, que vive os estatutos, a lei, que guarda os mandamentos, é um povo que adora, ao invés de murmurar. Era a condição para ser um povo abençoado por Deus. Promessa de Deus: se ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que eu levei ao Egito virá sobre vocês. Que promessas Deus tem feito a nós nos dias de hoje? A promessa para aquele povo era que eles entrariam na terra prometida. A promessa para a igreja de Cristo hoje é a entrada do reino dos céus. Mas essa entrada no reino dos céus depende exatamente de ouvir atentamente a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, cumprir a sua lei. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te salva. É essa mensagem que nós temos ouvido, é isso que Deus está nos dizendo diariamente, a cada nova mensagem, a cada novo momento de meditação da sua palavra. Eu sou o Deus que te cura, o Deus que te sara, o Deus que te salva. Que mais precisamos ouvir da parte de Deus para crermos que de fato Ele é o nosso Deus? Versículo 27, irmãos, nos traz uma informação bem interessante. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras. Isso tem um significado na vida daquele povo. Os estudiosos relacionam as 12 fontes de água
as 12 tribos de Israel. E as 70 palmeiras, as 70 pessoas que saíram de suas terras e foram ao Egito, e lá se multiplicaram. E quando de lá saíram, diz-nos os estudiosos que eram em homens, somente de homens capazes, 600, além das mulheres e crianças. Alguns afirmam que eram mais de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. E andaram pelo deserto durante 40 anos. E diz-nos as Sagradas Escrituras que durante esse tempo de jornada, de caminhada pelo deserto, a roupa não envelheceu, não estragou, nem o calçado se destruiu. Provisão de Deus, preservação de Deus à vida daquele povo, governo absoluto e santo de Deus à vida daquele povo. Igreja, o Deus que agiu na vida de Israel daquela forma, é o mesmo Deus que age para preservar e governar a nossa vida nos nossos dias. Não duvidemos disso. Não nos consideremos dignos ou indignos, porque o Deus que age, Ele age independentemente do meu e do seu parecer, porque Ele é fiel, Ele não muda. Ainda que mudemos, ainda que murmuremos, ainda que clamemos, Ele continua no seu posto, a preservar as nossas vidas e a governar os nossos dias nessa terra. Que Ele continue assim, ainda que sejamos indignos, mas que Ele nos preserve para o dia do Senhor. Amém?